30 anos, dois educadores húngaros, Laszlo e Klára Polgár, desafiaram a popular premissa de que mulheres não têm sucesso em áreas que exigem raciocínio espacial, como o xadrez. Eles queriam demonstrar o poder da educação. Os Polgárs educaram as 3 filhas em casa e, como parte do plano de ensino, iniciaram as meninas no jogo de xadrez desde muito novas. O treino sistemático e a prática diária deram resultado. Em 2000, as 3 estavam classificadas no ranking das 10 melhores enxadristas femininas do mundo. A mais jovem, Judith, tornou-se grande mestra aos 15 anos, quebrando o recorde anterior de pessoa mais jovem a obter o título, que era de Bob Fischer, por 1 mês. Hoje, Judith é uma das maiores enxadristas do mundo e já derrotou quase todos os melhores jogadores do sexo masculino. Não foi somente o senso comum sobre a diferença de expertise entre homens e mulheres que começou a ruir. Em 1985, Benjamin Bloom, professor de educação na Universidade de Chicago, publicou um livro que se tornou um marco, Developing Talent in Young People, Desenvolvendo o Talento em Jovens, no qual examinava os fatores críticos que contribuem para o talento. Ele analisou retrospectivamente a infância de 120 experts que venceram competições ou prêmios nacionais em áreas que iam de música e artes até matemática e neurologia. Para sua surpresa, não encontrou nenhum indicador que pudesse ter previsto desde muito cedo o sucesso daqueles virtuosos. Pesquisas subsequentes confirmaram não haver nenhuma correlação entre QI e desempenho extraordinário em áreas como xadrez, música, esportes e medicina. As únicas diferenças inatas que se revelaram importantes, principalmente nos esportes, são altura e compleição. Portanto, o que de fato determina o sucesso? Um fator fica muito claro no trabalho de Bloom. Os anos de desenvolvimento de todos aqueles indivíduos de desempenho excepcional foram marcados por prática intensa, professores dedicados e apoio entusiasmado de seus familiares. Pesquisas posteriores, baseadas no estudo pioneiro de Bloom, revelaram que a quantidade e a qualidade da prática eram fatores cruciais no nível de especialização que as pessoas alcançavam. Os resultados demonstravam de modo consistente e inquestionável que tornar-se um especialista é uma construção, eles nunca nascem assim. Tais conclusões se baseiam em pesquisas rigorosas, verificáveis e reproduzíveis. A maioria foi compilada no The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance, publicado em 2006 pela Cambridge University Press e editado por Kay Anders Erickson, coautor deste artigo. O guia, de mais de 900 páginas, inclui contribuições de mais de 100 cientistas proeminentes que estudaram o expertise e alto desempenho em uma vasta gama de domínios: cirurgia, teatro, xadrez, escrita, informática, balé, música, aviação e muitos outros. A jornada para um desempenho fenomenal não é para pessoas de coração fraco, nem para os impacientes. A especialização genuína exige esforço, sacrifício e autoavaliação honesta e, com frequência, dolorosa. Não existem atalhos. Atingir a excelência leva pelo menos 1 década, e é preciso investir esse tempo com sabedoria, engajando-se na prática de tarefas além do seu nível atual de competência e conforto. Você precisará de um bom instrutor, não somente para orientá-lo nessa prática, mas também para lhe ensinar a treinar a si mesmo. Acima de tudo, se deseja alcançar o desempenho máximo como gestor e líder, precisa esquecer o folclore em torno da genialidade, que leva muitas pessoas a pensar que é impossível desenvolver excelência a partir de uma abordagem científica. Estamos aqui para ajudar você a desconstruir esses mitos. Vamos começar nossa história com um pouco de vinho. O que é um especialista? Em 1976, ocorreu um evento fascinante, conhecido como Julgamento de Paris. Os proprietários ingleses de uma loja de vinhos em Paris organizaram uma degustação às cegas, na qual 9 sommeliers franceses davam notas para vinhos franceses ou californianos, 10 brancos e 10 tintos. Os resultados chocaram o mundo da degustação. Os vinhos da Califórnia receberam as maiores pontuações do júri.
Durante a prova, os especialistas várias vezes confundiram vinhos americanos com franceses e vice-versa. Isso foi ainda mais surpreendente. Duas premissas foram desafiadas naquele dia. A primeira diz respeito à superioridade, até então inquestionada, dos vinhos franceses em relação aos americanos. Mas o desafio, a segunda, a premissa de que aqueles sommeliers realmente detinham um conhecimento formidável sobre vinho, foi mais interessante e revolucionário. A degustação sugeriu que, nos testes às cegas, os supostos especialistas não eram melhores do que consumidores comuns. Um fato posteriormente confirmado pelos nossos testes de laboratório. Pesquisas têm revelado muitas outras áreas em que não há provas científicas de que uma suposta expertise leve a um desempenho superior. Um estudo mostrou que psicoterapeutas com vasta formação e décadas de experiência não são necessariamente mais bem-sucedidos no tratamento de pacientes em geral do que terapeutas novatos com somente 3 meses de prática. Houve até casos em que o desempenho pareceu declinar com a experiência. Quanto mais tempo os médicos passam sem treinamento, por exemplo, menos são capazes de identificar distúrbios incomuns dos pulmões ou do coração. Como deparam com essas doenças muito raramente, acabam esquecendo suas características marcantes e têm dificuldade em diagnosticá-las. O desempenho só volta a melhorar depois que passam por um curso de reciclagem. Como, então, identificar um verdadeiro especialista? A excelência genuína deve passar em 3 testes. Primeiro, o desempenho deve ser consistentemente superior ao dos pares. Segundo, expertise real produz resultados concretos. Neurocirurgiões, por exemplo, não precisam somente ser habilidosos com o bisturi, mas também obter resultados bem-sucedidos com os pacientes. Assim como um enxadrista deve ser capaz de vencer partidas em campeonatos. Por fim, a verdadeira excelência pode ser replicada e medida em laboratório. Como afirmou o cientista britânico Lord Kelvin, se você não puder medir algo, não poderá melhorá-lo. É fácil medir a habilidade em algumas áreas de atuação, como no esporte. Competições são padronizadas para que todos disputem em um ambiente parecido. Todos os atletas têm as mesmas linhas de partida e chegada para que haja consenso sobre quem chegou primeiro. Tal padronização permite comparar indivíduos ao longo do tempo, e isso também é possível nos negócios. Nos primórdios da Walmart, por exemplo, Sam Walton organizava competições entre os gerentes de lojas para identificar quais filiais tinham a maior lucratividade. Do mesmo modo, cada loja da Nordstrom divulga a lista dos melhores vendedores com base em vendas por hora trabalhada. Por outro lado, muitas vezes pode ser difícil mensurar o desempenho de um especialista, por exemplo, em projetos que levam meses ou até anos para ser concluídos e contam com a contribuição de dezenas de pessoas. Expertise em liderança é igualmente difícil de avaliar. Em sua maioria, os desafios dos líderes são altamente complexos e específicos de cada empresa, o que torna difícil comparar desempenhos entre organizações e situações diferentes. Isso não significa que os cientistas devam jogar a toalha e parar de medir o desempenho. Uma metodologia que usamos para lidar com esses desafios é selecionar uma situação representativa e reproduzi-la em laboratório. Por exemplo, apresentamos a enfermeiros do setor de emergência cenários que simulavam situações potencialmente fatais. Depois, comparamos as reações deles no laboratório com resultados no mundo real. Descobrimos que existe uma correlação íntima entre o desempenho em simulações de medicina, de xadrez e de esportes e as mensurações objetivas de desempenho, como o histórico de vitórias de um enxadrista. Metodologias de testagem também podem ser desenvolvidas para profissões criativas, como as artes em geral. Por exemplo, pesquisadores estudaram diferenças entre artistas plásticos, pedindo que desenhassem o mesmo conjunto de objetos. Então, um júri especializado fez uma avaliação às cegas dos desenhos. Houve clara concordância quanto à proficiência de cada artista, em especial sobre aspectos técnicos das obras. Outros pesquisadores desenvolveram tarefas objetivas para mensurar habilidades excepcionais de artistas sem a ajuda de júri algum.
Invista na prática deliberada. Para pessoas que nunca tiveram um desempenho digno de competição nacional ou internacional, a excelência pode parecer o mero resultado de praticar diariamente por anos ou até mesmo décadas. No entanto, viver em uma caverna não torna você um geólogo. Nem toda prática leva à perfeição. É necessário um tipo específico de prática, prática deliberada, para desenvolver expertise. Quando as pessoas praticam, em geral, se concentram nas coisas que já sabem fazer. Prática deliberada é diferente. Envolve esforços consideráveis, específicos e constantes para fazer algo que você não sabe fazer bem, ou não sabe fazer de jeito nenhum. Pesquisas em várias áreas mostram que alguém se transforma no especialista que deseja ser apenas se trabalhar naquilo que não sabe fazer.